Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez, hoje, segunda-feira, depois de um domingo maravilhoso, extraordinário. Oportunidades tremendas tivemos de estarmos com o Senhor, com os irmãos, com os irmãos poucos, através do culto presencial, mas com a igreja toda através da transmissão ao vivo. E eu tenho certeza que Deus nos abençoou mais uma vez. E agora, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana e eu gostaria de convidar vocês para que juntos pudéssemos, nessa semana, caminhar um pouco a respeito das necessidades do mundo e, de modo geral, das nossas próprias necessidades, carências, e que precisam ser supridas e que só podem ser supridas por Deus, né? Hoje, por exemplo, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a fome, né? A fome na terra. E a palavra de Deus nos mostra isso, as nossas experiências nos mostram isso, as informações que passam para nós nos mostram isso. Entretanto, essa fome não é só fome de pão, de alimento material, mas ela é uma fome muito maior e muito mais significativa e causa muito mais estragos do que nós imaginamos. No livro do profeta Amós, lá no Velho Testamento, capítulo 8, verso 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra não fome de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, nessa parte da Bíblia, nós vemos que haveria um tempo em que a fome de pão estaria se juntando à fome de Deus, a necessidade de Deus, carências. Pessoas estariam se voltando para Deus, buscando Deus, batendo nas portas, assim como uma família carente vai a uma igreja, vai a um centro social buscar uma cesta básica. Também as pessoas estariam batendo nas portas dos templos, né? E buscando orientações espirituais para suprirem a sua fome, a sua necessidade especial. A fome de pão, todos nós sabemos, ela se espalhou. A fome de pão nos 4 cantos da terra. Agora, durante essa pandemia, a nossa igreja está se esforçando muito para distribuir cestas básicas para as famílias. E a gente vê que quanto mais nós cadastramos famílias, isso não fazemos no nosso endereço, mas vamos em casa, são as famílias da igreja espalhadas que fazem esse levantamento. E a gente vê que há, sem dúvida, muita gente precisando de alimento, há muita gente, muitas crianças, muitos adolescentes, os pais desempregados, e essa fome, ela aumenta e é em todo lugar, em todos os lugares, no mundo, no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, a fome de pão. E eu convido a vocês, convoco vocês para fazermos algo mais a respeito desse assunto, tá? Mas a Bíblia também fala sobre uma fome de paz, né? O mundo está em guerras, os governos e os governantes estão batendo cabeça, as pessoas não sabem o que fazem, as pessoas estão países guerreando contra outros países, mas países também divididos internamente, seus partidos políticos, ideologias as mais variadas possíveis, e todas elas, né, pregam a guerra, pregam o combate acirrado e a fome de paz. E a gente precisa orar para que Deus tenha misericórdia desse mundo sem paz. O profeta Isaías diz que eles desconhecem o caminho da paz. E o caminho da paz é Deus, é Cristo Jesus. E quanto à fome de pão, a fome de Deus é por falta de Deus, né? Por falta de Deus, por falta de conhecimento de Deus. As pessoas não conhecem a Deus, as pessoas têm religiões, as pessoas praticam os seus atos religiosos, as pessoas lidam com os deuses que elas mesmas criaram, que os seus movimentos religiosos idealizaram, mas não têm uma experiência pessoal com Deus. Não se relacionam com Deus, não conversam com Deus diariamente, não ouvem a voz de Deus quando estudam a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E por isso essas pessoas estão com fome. Elas não têm paz, elas não têm alegria, elas não têm gozo espiritual, elas têm medo da morte, elas têm medo do diabo, elas têm medo de tudo e de todos. Isso é fome de Deus.
Isso é fome de Deus. E só existe uma maneira para você suprir a fome de pão, se alimentando de pão. E só existe uma maneira de você se alimentar da fome, resolver a fome de Deus, se alimentando de Deus, conhecendo a Deus, se relacionando com Deus, se alimentando diariamente da palavra de Deus, buscando em Deus as orientações necessárias que nós precisamos. Não basta você se relacionar com uma imagem de Deus, não basta você se relacionar com uma ideia de Deus, alguém que alguém falou para você a respeito dele. É preciso que você tenha uma comunhão com Deus. Jó, no final do seu livro, ele diz assim: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram, Senhor, contemplaram a tua glória. Então agora ele não tinha mais fome de Deus. E o profeta Amós então disse que haveria um tempo em que Deus tomaria providência. Ele ia despertar as pessoas, ele ia espalhar essa fome, ele ia aguçar essa fome de Deus. Por quê? E para quê? Para que as pessoas se voltassem para ele, para que as pessoas pudessem ser salvas por ele, para que as pessoas pudessem ser alimentadas por ele. E eu gostaria que nesta manhã você entendesse isso. Você se relaciona com esse verdadeiro Deus, você se alimenta na palavra de Deus. A oração, quando você conversa, você está diante de Deus, a sua fé está se robustecendo em Deus. Eu gostaria que você buscasse isso. Converse com Deus a respeito desse assunto. Senhor, me alimente com a tua vontade, me alimente com a tua palavra, me alimente, Senhor, com os teus planos. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser saudável espiritualmente. Faça isso com fé, no seu cantinho, no seu lugar, você e ele, converse com ele, e ele vai se mostrar a você, ele vai se apresentar a você, ele vai se oferecer como um prato saboroso sobre a mesa, porque ele prometeu isso. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos nos alimentar em Deus nesse dia, vamos começar orando. A oração é o caminho para a busca da saciedade de Deus. Vamos conversar com Deus. Que Deus nos abençoe. Um bom dia. Vamos orar.